Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 28 de janeiro, nosso domingo. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Vamos iniciar o vídeo de hoje com o PSG contra o Brest, cara. Vamos analisar essa partida aqui pela Ligue 1. Provável vitória do PSG? Sim, cara. Ele é uma prateleira, três prateleiras acima da grande maioria dos times da Ligue 1, tá? Só que o Brest essa temporada fazendo inesperado, né? Ele dá o terceiro colocado, não é um time grande aí da Ligue 1, né? Como o Marselha, o Lens, o Lyon, que tá na parte de baixo da tabela, o Mônaco, são times mais cascudos dentro da Ligue 1. O Brest ele sempre corre por fora. E essa temporada tá em terceiro colocado, de 18 jogos disputados, venceu 10. Cara, isso é interessante demais, beleza? Vem de 5 jogos sem perder, tá? E essa odd 1,36 pro PSG, com essa campanha do Brest, que pode vir muito motivado para pelo menos arrancar um empate do Paris Saint-Germain dentro de casa, dentro da casa do Paris Saint-Germain. Então, cara, é um jogo para se abrir o olho. Eu não colocaria a vitória seca do Paris Saint-Germain num bilhete, porque 1,36 é uma odd de bilhete. Eu nunca vou te recomendar fazer uma aposta simples, uma odd 1,36, beleza? Mas também não recomendaria colocar num bilhete, beleza? Esperaria o ao vivo. Você vê que o Paris Saint-Germain tá jogando bem, espera essa odd valorizar um pouquinho, quem sabe você não pega a vitória do Paris Saint-Germain 1,60, 1,70, beleza? Se demorar a marcar. Se marcar o gol rápido, paciência, tem mais de 1 milhão de jogos nesse domingo aí, beleza? Mas não vem afoito não, porque o Brest tá fazendo uma boa campanha, tá bom? Paris Saint-Germain em casa, dispensa comentários, tem apenas uma derrota e um empate, 7 vitórias em 9 jogos, e o Brest jogando fora de casa tem a segunda melhor campanha, beleza? Tem 9 jogos, venceu 5, empatou 1 e perdeu 3, tá bom? Então, muito cuidado. É um jogo que eu espero gols. Paris Saint-Germain por si só tem 44 gols feitos em 18 jogos, tá? E tomou apenas 14. Eupen contra o Antwerp, cara. Seguinte, confio muito no Antwerp, pra quem me acompanha há bastante tempo, cara. Sabe que eu faço muitas operações a favor do Antwerp. E essa temporada iniciou com o pé esquerdo, talvez focado na Champions, talvez focado em outras coisas. E acabou deixando de lado um pouco na Jupiler Pro League. E, cara, tem uma das melhores defesas da competição. Na temporada passada teve a melhor defesa da competição. É uma zaga muito sólida. Tá em sexto colocado. É muito provável que irá fazer essa recuperação e disputará na parte de cima da tabela junto com o União Sangliose. União Sangliose, União Sangiloase. Cada um fala de um jeito. Eu gosto de falar União Sangliose, é o jeito que eu acostumei. O Anderlecht, o Ghent, o Clube Bruges. Provavelmente ele vai alcançar esses times aí e vão disputar lá em cima. Porque é um elenco muito robusto e forte, beleza? Mas desse jogo aqui, cara, especialmente, eu não vou aplicar o handicap -1 pro Antwerp. Sabe por quê? Porque fora de casa, o Antwerp, ele tem, olha só, ele tá em 11º colocado como pior campanha, tá ok, né? Vamos ver, ele tá lá na parte de baixo. De 10 jogos que ele jogou fora de casa, em 8 ele não ganhou, tá bom? Tudo bem, enfrenta um adversário que tá na zona de rebaixamento e tudo mais, é bem provável que o Antwerp irá vencer, cara, mas eu prefiro ficar de fora, tá bom? Por essa campanha. Como eu disse, eu trabalho baseado em estatísticas, probabilidades, para eu fazer uma operação punter, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, por esse cenário, eu prefiro o Antwerp começar a ter um número de vitórias maior fora de casa, começar a ganhar corpo, ganhar estatística, probabilidades, para eu estar a favor do Antwerp, tá bom? Fora de casa. Dentro de casa é outros 500. O Antwerp dentro de casa é a terceira melhor campanha, não perdeu nenhum jogo, entendeu? Por isso que tá em sexto colocado, tá? Mas tá em sexto colocado também pela má fase fora de casa. Por isso que eu ficaria de fora. Provável vitória do Antwerp, mas vamos esperar pro live. Quem sabe o Antwerp demora a marcar e a gente consegue pegar uma odd mais valorizada, uma vitória 1,60, 1,70. Quem sabe o Eupen sai na frente e o Antwerp amassando, a gente entra na remontada, numa de 6, 7, a gente consegue pegar a virada do Antwerp sobre o Eupen, tá beleza? Então são vários cenários que pode se criar com uma odd mais valorizada. Pré-live eu não vejo valor. Anderlecht contra o União Sangliose, cara, ou União Sangiloase, como você achar melhor falar. É um time que eu gosto de trabalhar muito. Não trabalhei no jogo do União Saint-Gilloise contra o Anderlecht pela Copa, tá? Ficou de 2-1. Eu dei uma diminuída nas entradas aí, quarta, quinta e sexta. E olha que coisa bacana. A gente teve uma sequência bacana de green lá no grupo do Telegram. Foi excelente. Foi bom para dar uma respirada aí, beleza? Mês de janeiro, um mêsinho esquisito. Mas a gente conseguiu uma sequência bacana e que a gente continua essa sequência aí sábado, domingo e segunda, beleza? Cara, é o seguinte. Pode ser um jogo interessante pro Anderlecht vencer, jogando em casa, já que perdeu a Copa, jogando fora de casa, e o Union com um jogador a menos, entendeu? Então pode ser que o Anderlecht venha aqui para amassar, cara, porque vai ter que dar uma resposta na torcida. Acabou de perder de um dos seus maiores rivais dentro da Bélgica, beleza? E as duas equipes estão na parte de cima da tabela, brigando aí para o playoff do título. Para quem não sabe como que funciona a Liga Belga, esses 6 primeiros colocados aqui, ó, eles vão disputar o playoff do título. Como que funciona?
todos os pontos dele é dividido por 2. Então, na próxima, se acabasse agora, o União Sogliose teria 25 pontos, o Anderlecht teria 21 pontos, entendeu? Todo mundo divide por 2, entendeu? Então, aí fica mais competitivo a fase final. Então, quanto mais pontos se somar, melhor para a próxima fase. Você fica mais próximo do título. Então, o Anderlecht jogando em casa, cara, ele vai ter que vencer para chegar a 46 pontos e diminuir essa vantagem do União Saint-Gilloise, que tá de 51, tá praticamente 8 pontos na frente do Anderlecht, entendeu? Então é importante demais. Então, se temos duas equipes buscando o título, buscando classificar, são 2 ataques que fazem 2 gols a média por partida. Então eu espero também 2, 3 gols na partida. No último confronto aconteceu, ficou de 2-1, e nos confrontos gerais também costumam acontecer 2, 3 gols na partida, então eu espero um jogo over também. Mercado de resultado eu prefiro ficar de fora, beleza? Porque é clássico, cara, é clássico. Dortmund contra o Bochum, cara, jogo interessante pro Dortmund. Ou o Dortmund acorda pra vida ou ele vai ficar pra trás. Nem Champions alcança não, hein? Tô te falando, tá? Tá ali na vaga da Europa League em quinto colocado, com Leipzig na frente, Stuttgart na frente, tá? O Leverkusen na frente. O Munique tá na frente do Dortmund é normal. Brincadeiras à parte. Desculpa o torcedor do Dortmund aí, mas é a verdade, pô, é verdade. Seguinte, cara, aqui é provável a vitória do Dortmund a 1,36, a 1,40. Olha só, eu já vejo o valor pra gente buscar um back super favorito no primeiro tempo ali, pra trabalhar no trading, tá? E pra duplar. Tá bom? Eu acho interessante também você colocar esse 1,36 para duplar. Over 1,5 espero, over 2,5 espero, tá bom? Então é um super favoritismo, joga em casa, o Dortmund em casa, cara, que não vem numa fase tão legal, mas é o Dortmund, cara. E eu acredito que quanto pior tá a fase do Dortmund, o Dortmund do nada ele vence 3-4-0, tá bom? Isso é anos acompanhando o Dortmund, beleza? Então, por isso que eu tô afinco aqui, confiante na vitória do Dortmund, que apesar de jogando em casa, tem aquela campanha lá, dos últimos 4 jogos, são 4 jogos sem perder, tá bom? São 2 vitórias, 2 empates. Eu acho que tá aí. Vai fazer 36 pontos, passar todo mundo e bora pra cima. União Berlim contra o Darmstadt, cara. Seguinte, o União Berlim tá fazendo uma das piores campanhas do campeonato, né? Vamos dizer assim. Mas desde a temporada passada que foi muito boa, essa temporada aqui decepcionante mesmo, tá? Jogando em casa, o União Berlim tem a quinta pior campanha, venceu apenas 3 jogos dos 8 disputados. Só que o Darmstadt tem uma campanha muito pior fora de casa, venceu apenas 1 nos 8 jogos disputados. Então nós temos um time que joga mal em casa contra um time que joga muito pior fora de casa. Você arriscaria colocar o seu dinheiro suado, trabalhado, para pegar 70% de lucro numa vitória seca do União Berlim, cara? Aí você tá apostando pela ruindade do adversário, entendeu? Então eu prefiro ficar de fora por conta disso, tá bom? Jogo de desespero, é o desespero contra o desesperado. Tá, o 15º com o 18º. Se o Darmstadt não acordar pra vida, Bundes 2 novamente, que ele acabou de subir. E o União Berlim, se ele não acordar pra vida, cara, infelizmente vai cair pra Bundes 2 também. Então, o confronto de desespero pode ser que seja um jogo muito aberto, porque as duas equipes, os dois elencos, eles contam como ganho esse jogo. Time de parte de baixo da tabela, beleza? Porque eles já sabem que vão ter um confronto difícil contra o Bayer Leverkusen, contra o Bayern de Munique, contra o Stuttgart, contra o Leipzig, contra o Dortmund, contra o Frankfurt. Então, quando eles enfrentam um time de parte de baixo da tabela, eles vão dar o máximo para vencer. Dar o máximo para vencer, automaticamente fica um jogo aberto, beleza? Então é buscar valor no over 2,5, over 3,5, beleza? Lazio contra Napoli, cara. Jogo interessante. A Napoli, que não é a mesma Napoli da temporada passada, desde que trocou o treinador, ainda não se encontrou muito bem ainda, beleza? Vem perdendo o título da Superliga lá contra o Inter de Milão lá na Arábia, tá em nono colocado. Cara, se você for olhar o Napoli da temporada passada e comparar com essa, vocês ficam tristes, beleza? Enfrenta o Lazio que tá numa fase melhor. Vem aí de 4 vitórias consecutivas dos últimos 5 jogos, beleza? Eu acho interessante demais. Jogando em casa, a Lazio venceu 6 dos 10 jogos, venceu 60% dos seus jogos até então. E a Napoli jogando fora de casa, cara, também tem uma campanha ok, venceu 50% dos seus jogos jogando fora de casa. Cara, aqui é briga de foice. Pau vai quebrar nesse jogo aqui. O que eu acho interessante a gente explorar? Mercado de cartões, tá? Por ser um jogo, cara, 2 times de alto nível lá na Série A da Itália, eu acho interessante a gente explorar cartões. As duas equipes não vão querer sair com a derrota, entendeu? Então as duas equipes vão pra cima. Um jogo que pode ter a tendência de ficar aberto também. Vamos dar uma olhada na média dos gols aqui das duas equipes. Vamos abrir essa calculadora aqui pra galera ver. Vamos lá. 24 mais 20 gols, que são da Lazio, dividido por 20 jogos, a média de 2,2 gols por jogo. E pro lado da Napoli são 30 mais 30
mais 25 dividido por 20 jogos, a média de 2,75 gols por partida. Então a gente pode esperar no mínimo 2 gols, cartões também pode ser interessante. Então eu acredito que seja um confronto dessa pegada aí nesse Lazio contra Napoli. Fiorentina contra Inter, cara, eu iria de um back Inter de olho fechado. Peguei muitas vitórias da Inter já essa temporada, mandei entrada lá no grupo do Telegram, tá bom? Vitória seca na final, vitória. Ih, peguei muitas vitórias da Inter essa temporada. Mas o que que acontece? Aqui nós temos um adversário casca grossa. Fiorentina jogando em casa, cara, 10 jogos, venceu 60%, empatou 20% e só perdeu 2 jogos jogando em casa. Vem de 5 jogos consecutivos sem perder. A Inter fora de casa, a máquina. Melhor campanha, não perdeu nenhum jogo, cara. Mas eu queria pelo menos uma odd para empate anula, tá bom? Pelo menos uma odd 1,60, 1,55, assim, para empate anula Inter. Se chegar neste domingo com essa odd umas 3 horas da tarde antes do jogo, talvez eu pegue, beleza? Que eu acredito sim que a Inter vai vencer, mas eu queria me proteger com empate, beleza? Porque a Fiorentina, por si só, é um time que costuma complicar a vida dos seus adversários, beleza? Olha só, dos últimos 10 jogos da Fiorentina jogando em casa, só perdeu um. Então, muito cuidado, tá bom? A Inter tá em outro patamar, a Inter vai disputar o título, tá vendo a Juventus ultrapassar ela, então vai querer repor esses pontos aí, meter bronca, mas enfrenta um quarto colocado, um time muito complicado, que pode sim complicar a vida da Inter de Milão, que é o favorito nessa partida. Feyenoord contra o Twente, cara, não concordo com essa odd em 40 pro Feyenoord, tá? Pode até vencer a partida, mas eu não concordo, não vejo valor, tá? Se tivesse uns 70, talvez eu compraria, acho que nem os 70 eu compraria a vitória. É o segundo colocado contra o terceiro colocado, tá? O Twente que tem uma defesa até ok, tem uma média de tomar um gol por partida, e o Feyenoord tem um ataque muito eficaz, é o segundo melhor ataque da competição, com 52 gols feitos. Então, cara, tem uma defesa um pouco sólida e um ataque muito eficiente, cara, pode ser um jogo de ataque contra defesa, mas eu acho que o Twente pode complicar a vida do Feyenoord. Vamos dar uma olhada no retrospecto dos últimos jogos aqui? Olha só, Twente e Feyenoord, deu Twente, empate, deu Feyenoord, deu Twente, empate, 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 empate e Feyenoord. Então, você olha esse retrospecto, confronto direto entre as duas equipes, a 1,36 para o Feyenoord. Beleza? A não ser que o Twente esteja todo desfalcado, aí sim tem valor essa odd, mas fora isso, cara, fico de fora do mercado. Jogo também que eu espero gols, a Liga Holandesa por si só é um campeonato over. Farense contra o Porto, aqui é poupa tempo, provável vitória do Porto, 1,40 pode duplar. A gente pode explorar também o handicap -1, tá bom? Acredito que o Porto, Benfica, Sporting, Braga, o Braga mais ou menos, mas o Porto, Benfica e Sport são disparado, cara, 3 prateleiras acima dos seus adversários, tirando o Braga, tá beleza? Então, mesmo jogando fora de casa, eu tenho uma confiança na vitória do Porto, que vem de 4 jogos sem perder, tá bom? Enquanto o Farense, dos últimos 5, venceu apenas 2. Então, acredito sim na vitória do Porto. Cádiz contra Atlético Bilbao. Aqui uma possível vitória do Atlético de Bilbao. Provavelmente enviarei essa entrada lá no grupo do Telegram. Acredito sim na vitória. Vamos só olhar a escalação amanhã, umas 11h30 da manhã, beleza? Estarei operando. O Cádiz em casa, cara, que tem a 1, 2, 3, 4, 5, sexta pior campanha, tem apenas 2 vitórias em 10 jogos, tá bom? Será que a terceira vitória vai ser contra o Atlético Bilbao? E o Atlético Bilbao jogando fora de casa, cara, em 70% dos seus jogos não perdeu. Vamos dar uma olhada no retrospecto? Olha o retrospecto do Cádiz. São 10 jogos sem vencer. Dos últimos 15 jogos, venceu apenas um e foi amistoso. Então, vamos pôr dos últimos 20 jogos, não venceu o jogo valendo. Dos últimos 30 jogos, aí sim, dia 1º de setembro, foi a última vitória do Cádiz. Tá? Então, por isso que eu confio bastante na vitória do Atlético Bilbao, mesmo jogando fora de casa. Olha só, dos últimos 10 jogos, perdeu apenas um. Dos últimos 15 jogos, perdeu apenas um. Dos últimos 20 jogos, aí sim, tem uma derrota do Barcelona e do Real Sociedade, que são times parelhos, que batem de frente. Barcelona maior? Essa temporada não. Fala a verdade, fala a verdade. Pelo amor de Deus, essa temporada pode matar o Barcelona, pelo amor de Deus. Então eu acredito na vitória do Atlético Bilbao. Essa campanha do Cádiz é muito ruim e a campanha do Atlético Bilbao é muito boa, entendeu? Então 1,77, 1,80 para pegar uma vitória, pagando 80% de um time desse jeito. Aconteceu isso na sexta-feira, a gente pegou uma vitória de um time, um submundo, cara, mas era um cenário parecido, jogando fora de
de casa, um time tinha uma sequência de jogos muito melhor, o outro time não vencia há mó tempão e tava 80% pagando, beleza? Então a gente conseguiu pegar, deu green, e eu acredito a mesma coisa no Atlético Bilbao contra o Cádiz. Atlético de Madrid contra o Valência, cara, possível vitória do Atlético de Madrid também, se só estiver beirando uns 55 e 60, Atlético de Madrid for com o Griezmann, com o Morata, com seu time completo, cara, tô dentro também na vitória do Atlético de Madrid a 1,55 a 1,60. Atlético de Madrid que jogando em casa são 10, 15, 20. Aqui é amistoso, não conta. Mais de 30 jogos sem perder. E, na verdade, ganhando a grande maioria. Vamos pôr aí, 80% dos jogos são vitória do Atlético de Madrid jogando em casa. Então confio muito. E o Valência fora de casa, tá bom, vem uma campanha ok, beleza? Mas o Atlético de Madrid tá um patamar acima, mesmo o Valência tá fazendo uma boa temporada essa temporada. Porque a temporada passada, cara, péssimo o Valência, tá? Essa temporada tá em sétimo colocado. Tá tentando voltar a chegar do seu tamanho, que o Valência é gigante, pô. Gigante, já foi campeão da La Liga. Então, essa temporada tá melhorando um pouquinho, mas enfrenta uma máquina do Atlético de Madrid que tá em um patamar elevado há bastante tempo. Então eu acredito na vitória do Atlético de Madrid jogando em casa. Celta Vigo contra o Girona, cara, tomei o head do... A gente toma head, green head. Tomei o head do Mallorca, simplesmente fez 3-0 no HT. E o Girona tentou ainda, teve chance de empatar esse jogo, não conseguiu, fui de empate anula o Girona. E repito, nessa odd aqui pro Girona, 2,46, tô de empate anula o Girona de novo. O tanto de green que o Girona já me deu nessa temporada, cara, ele tem crédito. Se me der head novamente, aí sim, pezinho no chão. Vamos dar uma olhada, Girona, será que caiu o rendimento? Agora vai voltar no patamar que é o Girona mesmo? Ou foi só um mundo, entendeu? Vamos analisar, beleza? Mas enquanto o Girona tiver essa fase fresca aí na La Liga, empate anula Girona, beleza? Tô dentro. Girona que jogando fora de casa tem a melhor campanha com nenhuma derrota, são 7 vitórias e 3 empates. E o Celta Vigo jogando em casa tem a terceira pior campanha, vencendo apenas 2 jogos em casa. Aí o mercado me dá uma odd de 2,46 pro Girona. Cara, eu vou pegar o empate anula o Girona, já tô avisando, e provavelmente já vou fazer essa entrada de uma vez, né? Antes de você tá no grupo Telegram, você nem viu enviando ainda, mas eu já fiz já. Não, cara, é estatística e probabilidade. Olha a fase, entendeu? Olha a fase. Pode dar head? Pode, mas a gente tá do lado do valor, beleza? Pagando uns 70 e 80, o empate anula pro líder do campeonato que não perdeu nenhum jogo fora de casa contra a terceira pior campanha jogando em casa, que é o Celta Vigo. Valor. Beleza? Fenerbahçe contra o Ankaragucu. Cara, seguinte, provável vitória do Fenerbahçe, tá em primeiro colocado de 22 jogos, perdeu apenas um na liga. E enfrenta o Ankaragucu, que tá no meio da tabela, jogando fora de casa. Tem a oitava melhor campanha, vencendo apenas 2 jogos fora de casa. E o Fenerbahçe em casa perdeu apenas um jogo. Então é provável vitória do Fenerbahçe, mas é 1,20. Talvez a gente pode esperar o mercado de handicap -1. Vamos fazer os cálculos aqui, ó. Jogando em casa, o Fenerbahçe tem a média de fazer 3 gols por jogo, mas o Ankaragucu só tem uma média de tomar um. Ok. De modo geral, o Fenerbahçe também tem uma média de quase 3 gols por partida e o Ankaragucu também de tomar apenas um. Vamos ver as últimas derrotas do Ankaragucu. O Ankaragucu tá com a fase até ok, ganhando do Adana, mais que Rizespor, que é time enjoado, Trabzonspor perdeu, Rizespor empatou, Besiktas empatou, tá dando trabalhinho. Basaksehir empatou, tá dando trabalhinho, cara. Tá dando trabalhinho. Então ficaria de fora do handicap -1, tá? Mas provável vitória do Fenerbahçe, dá pra gente pegar no live aí, quem sabe termina o primeiro tempo de 0-0, a gente consegue pegar uns 60 e 70 da vitória do Fenerbahçe. Para finalizar o vídeo, nós temos Palmeiras contra Santos, cara. O único jogo do Brasil que eu selecionei para esse domingo, por não concorrer, porque os outros jogos, cara, tá odd amassada, não sabe se vai com o time titular, time reserva, então eu preferi ficar de fora. Agora, esse jogo aqui, odd amassada pro Palmeiras, é clássico, cara. Não concordo, não concordo. Santos reformulado, Santos com sangue nos olhos, já caiu pra Série B. Se perder o clássico, irmão, eles vão pra cima nesse clássico. E tem, cara, tem um maior cheiro de zebra esse jogo aqui, beleza? Tem um cheiro de um handicap +1 pro Santos, tá? Eu acho interessante. Palmeiras mais time, Palmeiras time de Série A, Palmeiras que provavelmente vai disputar o título do Paulista, mais 1,44, cara, é handicap +1 do Santos. Beleza? Que se o Palmeiras vencer por um gol de diferença, cara, reembolsa. Beleza? O Inter de Limeira ele conseguiu tomar 2 gols. Imagina do Santos. Sangue nos olhos, um time mais completo, mais compacto, cara. Um time forte, tá? Pra Série B. E o Novo Horizonte 1-1 com o Palmeiras. Entendeu? Então, cara, Santos que vem de vitória da Ponte Preta, vem de vitória do Botafogo. Eu acho errado essa odd aqui. Beleza? Dá pra gente explorar um handicap +1 pro Santos aqui. Tá bom? Mas, claro, vou esperar a escalação, vou esperar no dia e tudo mais. Tá bom? Isso tudo aqui eu faço análises, mas é para te completar. Você pega minhas análises, anota tudo bonitinho
Olha suas estatísticas de probabilidades, olha a escalação antes do jogo e mete bronca, beleza? Não sai colocando tudo que eu falei aqui num bilhete não, que você vai vai quebrar a banca, doido. Tem que analisar a minha análise, fechou? Então eu só vou abrindo os olhos e te dando um norte para você fazer suas operações. Enfim, bilhete pronto deste domingão, jogo do Farense contra o Porto, vitória do Porto, seca, beleza? Odd 1,40 e o Anderlecht contra o Union Giloase, como alguns falam, mas eu falo Union Sangliose. Odd 1,24, 2 gols ou mais na partida, beleza? Deu um total de 1,74 de odd, 74% de lucro se bater. Então é uma excelente relação de 2 games para um head, fechou? No mais é isso. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e um abraço. Valeu!